Então, hoje, nós vamos iniciar esse destrave mental, e eu quero começar de uma forma geral, explicando para vocês o que são as travas mentais. Né? Nós, desde quando nascemos, nós, na verdade, de quando somos gerados, a partir do 9º dia de vida, quando nós temos 9 dias de gestação, nem a nossa mãe sabe que nós estamos ali dentro, né? Nem sabe que está grávida. Com 9 dias, cientificamente, começa a ser formado a coluna vertebral, o sistema nervoso central. E a partir desse momento, tudo começa a ser registrado em nós. Ali inicia, então, o nosso inconsciente, né? Aquilo que nós não lembramos. Se eu perguntar para você hoje, você lembra do que foi falado quando você estava na barriga da sua mãe? Você não vai lembrar daquele momento, né? Mas se hoje você consegue se lembrar, porque hoje você tem um padrão de consciência, mas naquele momento não havia esse padrão de consciência. Então, desde aquele momento, com 9 dias de gestação, você já estava agregando tudo o que acontecia fora da barriga. Né? E se nós formos mais além e entrarmos numa questão antes da gestação, a Bíblia afirma que a maldição, o pecado dos pais é pesado nos filhos até 4 gerações. Aí a ciência vem e comprova a Bíblia, porque agora a ciência ela prova, através da neurociência, que o DNA ele carrega de 4 a 7 gerações a memória genética. O que é isso? Todas as emoções, todas as memórias, os traumas, os vícios, tudo que essas pessoas viveram, de 7 até 4 gerações, ficam gravadas no DNA e isso passa adiante. Então, é maravilhoso porque a fé e a ciência sempre caminham junto, não há diferença entre a fé e a ciência. Então, hoje, quando nascemos, quando nós fomos gerados, que juntou lá o óvulo com o espermatozoide, naquele momento já se juntou lembranças, memórias de 4 gerações do seu pai com a sua mãe. E formou quem você é hoje. Então, você não escolheu nada daquilo. Depois, a partir do 9º dia de gestação, você começa a receber tudo aquilo que a sua mãe está recebendo. Todas as emoções que ela vive passa pelo sangue dela e passa por você, através dos neurotransmissores. Tudo aquilo que ela ouve, você também ouve, e tudo isso vai ficando gravado. Então, quando nós nascemos, nós já nascemos com uma carga emocional, só que nós nascemos sem um padrão de consciência. Então, nós não sabemos lidar com aquilo que está dentro da gente. Essa é a primeira fase. É o primeiro pilar da formação de quem nós somos. Aí entra o segundo pilar, que é o quê? Então, o primeiro pilar é a nossa formação no ventre. O segundo pilar é a forma que nós somos criados, quem foram os nossos pais e as nossas referências na infância, que é até os 13 anos, que são as nossas referências. Né? Então, quem foi que nos criou? O que foi que nós vivemos na nossa infância? Né? Quem são as pessoas que estavam ali? O que nós somos na nossa vida adulta é o reflexo de que nos fizeram até os 13 anos. Então, os traumas, as violências, as necessidades, as escassez, tudo que nós vivemos até os 13 anos ficam também gravados nesse nosso padrão de inconsciência. Né? Tudo isso está dentro do nosso inconsciente. E depois, com 23 anos, nós amadurecemos o nosso cérebro e nos tornamos adultos.
Hoje se fala muito da adultização infantil, mas isso acontece há muito tempo, porque desde que o mundo é mundo, as crianças com 15, 16 anos já estão trabalhando, já estão se relacionando, né? Já estão tendo uma vida adulta. Né? Quantas pessoas lá atrás, com 13, 14 anos, já eram adultos, já tiveram que assumir a casa, assumir uma família, cuidar dos irmãos, né? A questão vai muito além de uma erotização nas redes sociais, mas a questão está ligada à formação do nosso cérebro, porque o nosso cérebro só se torna adulto dos 21 aos 23 anos. Né? A maioridade se alcança com 18, mas a maturidade cerebral ela só é alcançada com 23 anos. Né? Para poder tomar as decisões de uma forma consciente, né? Tendo um padrão de consciência adulta, sabendo que será responsável pelas suas consequências das decisões. Então, o que acontece? Após isso, após os 23 anos, então, agora nós estamos conscientes. Conscientes do quê? Conscientes de quem nós somos, conscientes do que nós vivemos e conscientes de tudo aquilo que nós vamos carregar como consequências da nossa vida. Mas veja que quando você chega nos 23 anos, muita coisa já aconteceu. Né? Quantas coisas, como eu digo, se nós estivermos no consultório, nós vamos investigar tudo que aconteceu durante toda essa fase da sua vida. Né? E se houver situações que a sua memória não te traz, nós temos técnicas para alcançar esses lugares do inconsciente, para acessar o inconsciente, né? E trazer o porquê das coisas. Essa é a grande questão da terapia. A terapia, meus amados, ela não resolve o problema de ninguém, de ninguém. Ninguém terá a vida resolvida com a terapia, porque eu não posso acessar a sua memória, mas o que eu, como terapeuta, posso fazer? Eu te instruo e, através de uma conversa, de uma análise, da escuta ativa, nós conseguimos identificar aonde nessa gestação, nessa infância, na juventude, na adolescência, aonde foram causados os problemas. A partir desse momento que nós identificamos aonde foram causados esses problemas, aí eu vou te ajudar a acessar esse lugar e te dar ferramentas para consertar isso, que é o que nós chamamos de ressignificar. E aí você vai ressignificar isso, vai resolver essa situação, e a partir dessa situação resolvida é que você consegue, então, voltar para o seu estado atual, entender agora aonde você quer chegar, que é o que nós chamamos de estado desejado. E aí nós planejamos agora o seu futuro. Aonde você se vê? O que você quer daqui para frente? O que você almeja? E aí eu te dou novas ferramentas para chegar daqui para frente. Né? E quem é responsável por tudo isso? É você, com a técnica principal da terapia, que é a decisão. Né? 40% do processo terapêutico depende da decisão do paciente. Então, nós estamos aqui hoje numa sessão em grupo, onde nós vamos realizar uma técnica. Eu quero que você saiba que essa técnica ela é uma técnica isolada, então dificilmente ela vai resolver a sua vida por completo, né? Mas é um processo, e dentro desse processo você consegue ter as ferramentas para resolver a sua vida assim por completo. Mas voltando, só para a gente entender das travas, passou pela gestação, passou pela infância, passa pelo esse período de escuridão, que é a adolescência e a juventude, chegamos à nossa vida adulta. E agora existe quem nós somos. E a partir da sua vida adulta, desse quem eu sou, está relacionado a quê? Com quem eu convivo, quem são as pessoas que eu me relaciono, quem são as pessoas que estão ao meu redor.
né? E aqui, nesse momento, também podem haver traumas, também podem haver situações difíceis, situações das quais nós não sabemos lidar, situações das quais nós não sabemos nos comportar. Então, nesse momento, é que nós temos que entender, né, que ainda assim eu estou vulnerável. Mesmo tendo um padrão de consciência, eu ainda estou vulnerável aos ataques exteriores. Né? E existem ataques dos quais nós não conseguimos ter controle. Né? Porque eu consigo ter controle do que eu penso e do que eu falo, não é verdade? Mas eu não consigo ter controle do mundo exterior. Então, eu não consigo ter controle das pessoas ao meu redor, do que elas fazem para mim e do que elas falam para mim. E eu não consigo ter controle do mundo espiritual, porque também existem os atos espirituais que vêm contra mim. Né? Então, eu consigo lutar contra quem eu sou, mas eu não consigo lutar contra quem as pessoas são e não consigo paralisar os ataques do inimigo. Então, eu preciso me blindar contra tudo isso. Né? Então, como que eu me blindo? Eu me blindo no corpo, cuidando da minha saúde, eu me blindo do meu corpo, cuidando da minha alimentação, dos meus padrões de uma vida saudável, para manter o meu corpo saudável. Eu me blindo dos ataques espirituais, com uma vida espiritual, né, buscando dentro daquilo que eu acredito, em Jesus, na igreja, nas forças do céu, né, buscando através do jejum, da oração, da palavra, me revestindo do Senhor no meu espírito, mas a minha alma fica vulnerável. E muitas vezes o ataque está sendo na nossa alma. E como a nossa alma é atacada? As outras pessoas, o que elas falam, o que elas pensam ao nosso respeito, a forma que elas se comportam ao nosso respeito. O ataque à nossa alma hoje, através das comparações, das redes sociais, e tudo isso nós vamos internalizando. E isso acaba transpassando para os outros dois corpos, para o nosso corpo carnal e para o nosso corpo espiritual. Do que eu estou dizendo? Que uma alma ferida, uma alma aflita, ela consegue abalar o nosso corpo com as doenças psicossomáticas que começam agora a pedir socorro, né, através de queda de cabelo, problemas dermatites, fibromialgia, doenças estomacais, problemas no intestino, gerando diabetes, tantas coisas, inúmeras doenças que são associadas a problemas emocionais. Até que chegamos, então, no ponto que nós começamos a sentir agora as doenças emocionais. Aí entram as crises de ansiedade, aí entra a depressão, aí entra a síndrome do pânico e os transtornos, transtorno de bipolaridade, transtorno narcisista. E aí nós entramos numa gama, né, infinita de doenças no nosso corpo relacionadas com a nossa alma pedindo socorro. E o nosso espírito? Até certo momento, nós temos força no espírito para buscar recursos. Mas chega um momento que o nosso espírito também começa a ser fragilizado pela nossa alma. O nosso espírito começa a ser tocado pelas doenças da nossa alma, pela fraqueza da nossa alma. E aí nós não temos mais força para buscar no espírito. Aí nós não conseguimos mais orar. A nossa fé começa a ser abalada. Por conta dos transtornos, nós não conseguimos mais sair de casa, não conseguimos mais nos relacionar, e isso nos impede de congregar, de estar junto com as pessoas, isso nos impede de ter prazer na presença de Deus, e vamos nos afastando e morrendo também espiritualmente. Então, assim, eu trouxe para você hoje um entendimento de onde começam os problemas e como eles se agravam. Mas a melhor notícia é que existe uma saída. Existe uma saída para nós mudarmos esta situação.
Existe uma saída para nós não ficarmos presos a essa situação. Você não precisa ficar cativo a isso. As situações da sua alma, aquilo que te afligiu, não pode ser aquilo que te acorrenta, que te torna escravo. Né? Então, este é o meu propósito de vida e é para isso que eu estou aqui, para trazer sim a cura para a tua alma, uma libertação para o teu corpo, para a tua alma, para o teu espírito, para que você viva livre, para que você tenha o poder de decisão na sua vida, de não escolher mais pelo que fizeram com você, mas escolher por aquilo que você é. Né, para você ter o poder de decisão, de escolher os caminhos que você quer seguir diante daquilo que o Senhor tem reservado para você. Né? Então, hoje, através desse entendimento, nós só precisamos agora compreender como que formam as travas mentais no meio de tudo isso. Veja que no meio de tudo isso que eu te contei, você sofreu traumas, você sofreu abuso, você sofreu situação de escassez, de falta, de necessidade, ou talvez você sofreu o excesso de cuidado, você sofreu o excesso que te prendeu demais, né? Todos nós, porque os nossos pais erram tentando acertar, assim como nós, pais, também erramos tentando acertar, né? E aí, existem dois tipos de formas que os traumas podem acontecer, né? Que as travas mentais podem acontecer. Ou de uma forma brusca, né? Que ela chega de uma vez, que, por exemplo, um acidente, uma violência, um abuso sexual, é uma coisa que acontece, sabe? Que te marca. E existe também aquela trava que ela é formada como uma goteira pingando. Dia a dia aquilo vai acontecendo. Dia a dia a situação vai acontecendo. Né? Então, eu não sei qual é o seu caso, como eu disse, né? Na consulta individual, seja online ou presencial, nós conseguimos conversar sobre o seu caso, mas aqui em grupo, então eu falo de uma forma geral. Mas, independente de qual seja o seu caso, se formam as travas mentais como um mecanismo de defesa. O seu cérebro, para te proteger, para que isso não aconteça mais, ele forma travas. Só que essa trava, como o próprio nome diz, ela te impede. Ela te impede de tomar decisões, ela te impede de prosseguir, ela te impede de sonhar, ela te impede de realizar. Né? Então, qual seja a sua trava, ela pode estar alta. Para vocês que estão comigo hoje, eu quero que vocês me mandem mensagem no particular, me chame lá no particular e diga assim para mim, eu estava na sessão. Eu vou enviar a vocês, se vocês já fizeram, não tem problema, refaçam, porque isso muda, né, de acordo com a nossa vida. Eu vou enviar para vocês o teste de travas de forma gratuita e nós vamos, então, vocês vão fazer esse teste de travas, de forma rápida, simples. Vocês vão responder as questões de forma gratuita. E aí, no próximo sábado, nós teremos sessão novamente. E aí eu vou falar a respeito de cada uma das travas. E você, com o seu teste na mão, você vai poder identificar a sua área, tá bom? É um presente que eu vou dar para vocês. Então, nós vamos fazer uma sessão de identificação de travas aqui em grupo e cada um vai poder entender aonde a sua área está afligida. Mas hoje, então, como eu estava falando com vocês, eu vou aplicar agora, então, uma técnica isolada. Lembrando que essa técnica, ela não pode mudar de um dia para o outro a sua vida, né? Você não pode se conformar somente com isso, porque, como eu disse, são vários pilares que têm que ser tratados e esses pilares são individualizados. Mas muito depende da sua postura mental. Por que eu falo muito depende da sua postura mental? Porque existe 3 tipos de postura mental diante de uma trava. A primeira delas é o que a maioria das pessoas estão. Qual é essa? Eu estou incomodada, eu preciso de ajuda, eu não quero mais ficar do jeito que eu estou, mas tanto faz.
Tanto faz se mudar, tanto faz se alguma coisa acontecer, tanto faz se alguém fizer alguma coisa por mim, porque, na verdade, essas pessoas estão esperando que alguém chegue e mude a vida delas. E isso não vai acontecer. Né? Porque ninguém, nem o próprio Deus muda a nossa vida se nós não tomarmos uma decisão de mudança. Né? Então, essas pessoas que estão no tanto faz, elas não conseguem mudar de vida, não conseguem mudar o seu padrão de vida, né? Porque quem está no tanto faz, ela não muda e ela sempre vai estar esperando que alguém faça algo por ela. Um outro padrão mental é aquele eu cansei. A pessoa diz: eu cansei dessa vida, eu cansei desse trabalho, eu cansei dessa família, eu cansei de tudo, eu não aguento mais, cansei. Mas o cansado, ele dorme, descansa e no outro dia ele volta para a mesma vida. Quantas vezes nós trabalhamos num lugar que não gostamos e a gente sai de lá falando: eu cansei desse lugar. Eu cansei. Aí você vai para casa, dorme, pensa que você precisa do dinheiro, descansa, no outro dia você acorda e vai até sorrindo trabalhar para aquele lugar. Porque quem está cansado, descansa e passa. Mas existe um padrão mental que é o do insuportável. O que é o padrão mental do insuportável? A pessoa realmente não aguenta mais. Ela realmente não quer mais suportar viver esse problema e ela está a ponto de se lançar em qualquer situação que te tire desse problema. Então, quando essa pessoa chega no consultório terapêutico, e se você chegou aqui hoje com essa sensação de eu não aguento mais, está insuportável, você está no ponto certo para virar a chave e ter uma mudança da sua vida. Você está no lugar exato para iniciar uma nova vida. Como eu disse para vocês, eu estou aqui cumprindo o meu propósito. De segunda a sexta, eu trabalho no meu consultório, é o meu trabalho, eu cobro e eu ganho para fazer o que eu faço. Mas aos sábados eu estarei aqui de forma gratuita, fazendo terapia com vocês, porque eu sei que existem pessoas que estão neste lugar de insuportável. Eu cansei e precisam mudar a sua vida. E ainda não tem condições financeiras para me pagar. Então, eu estou dando o mesmo tratamento no consultório, eu estou dando aqui de forma gratuita. Porque vai chegar um momento que a sua vida vai mudar e aí você vai ter condição de me pagar. E aí a situação vai ser outra. Né? Então, eu quero pessoas aqui que estejam nesse lugar de insuportável, que queira realmente mudar de vida, que queira realmente ter uma nova vida. Então, pare e pensa agora. Qual é a situação que você diz? Eu não aguento mais. Está insuportável. Talvez seja uma tristeza que você sente, talvez seja algo aqui dentro que te sufoca, que você sente que vai te matar. Né? Talvez seja uma situação interna que você carrega na sua mente há tantos anos, que te aconteceu na infância, na juventude. Ou seja, agora um relacionamento que você não suporta mais. Um relacionamento abusivo, um relacionamento depressivo. Né? Ou talvez sejam as pessoas que você convive, seja no ambiente de trabalho. Você precisa estar neste lugar de insuportável. Talvez você não suporte se olhar no espelho, talvez você não suporte a sua aparência. Tudo isso nós temos que estar no lugar de insuportável para conseguir mudar, para conseguir transformar a nossa vida. Então, nenhuma técnica que eu aplicar aqui vai funcionar sem a decisão. Nenhuma técnica funciona sem a decisão. A terapia, como eu digo, ela fortalece os nossos recursos internos e trabalha as nossas emoções. Mas ainda na vida adulta, a vida adulta continua difícil. Quem disse que a gente não vai ter mais problema? Quem disse que porque você começou a fazer terapia, a sua vida está resolvida? Não. A sua vida vai ter problema, mas agora com uma mente saudável, você tem recursos para lidar com esses problemas. Agora você tem recurso para transformar isso
e mudar essa situação. Então, eu quero colocar agora em prática, né, essa técnica, né, lembrando vocês que essa técnica ela se trata de um destrave mental a partir de um relaxamento mental. Né? Não é hipnose, não é meditação, mas é uma técnica onde você vai ter um encontro consigo mesmo e vai conseguir mudar o seu padrão mental. Né? Então, eu quero que você que está aqui, se você quiser ficar com a câmera aberta ou fechada, fique à vontade, se permita nesse momento a relaxar, sentar, por favor, não fique deitado, mas sente-se de forma confortável. Se você tiver aí um copo d'água perto de você, uma garrafinha, porque no final nós precisamos beber água, né? Se você não tiver, pode ir lá pegar, né? 2, 3 segundinhos, você vai lá, pega um copo d'água, fica à vontade com isso. E nessa técnica eu preciso que você fique de olhos fechados, né? E se permita. O que acontece durante essa técnica? Eu preciso que você se permita relaxar, eu preciso que você se permita ficar de olhos fechados o tempo todo, e eu preciso que você siga a minha voz. Como um GPS, eu estarei te dando orientações e você precisa somente seguir a minha voz. Você precisa somente seguir aquilo que eu falo e se deixar levar. Se permita sentir todas as emoções, se permita participar do processo por inteiro, tudo bem? Então, eu acredito que você já está pronto e nós vamos, então, começar esse processo, tudo bem? Muito bem, respire fundo, se entregue neste momento, feche os seus olhos e relaxe. Como eu disse, de preferência sentado, volte a sua atenção à minha voz, ligue a sua voz, os seus pensamentos à minha voz. Desligue nesse momento todas as outras vozes que possam estar falando na sua mente. Mas deixe ser guiado por aquilo que eu falo. Eu quero que você, neste momento, descreva, que você encontre na sua mente um desafio da sua vida atual. Isso mesmo. Qual é o desafio da sua vida atual? Algo que você não tenha clareza, um caminho que você não sabe qual deve tomar. Qual tem sido hoje a indecisão que você tem enfrentado? Respire fundo e hoje nós vamos trazer clareza a essa situação. Eu vou contar de 10 a 1 e quando eu chegar no 1, nós estaremos em um lugar bonito, em um lugar seguro, em um lugar que te traz paz e relaxamento. Pode ser um lugar que você já esteve, em uma viagem, ou na sua casa, no seu quarto, um lugar onde você se sente completamente relaxado. Pode ser um lugar que exista, que você conheça, ou pode ser um lugar que a sua mente está formando agora. Eu conto 10, 9 vezes mais relaxado, 8, sinta os músculos do seu rosto completamente relaxado, 7, respire fundo, devagar, 8, 6, sinta os seus braços e as suas pernas relaxadas, 5,
Sinta qual deles está mais relaxado neste momento. 4. Você pode ouvir vozes, barulhos, pessoas na sua casa, mas não tem problema. Isso é sinal que você está atento, mas principalmente atento à minha voz. 3. Podem vir pensamentos intrusos, e isso também é normal. Se eles vierem, apenas ligue novamente o seu pensamento à minha voz. 2, respire fundo. E 1. Chegamos ao seu lugar seguro. Chegamos a este lugar que te traz paz, que te desconecta, que te faz sentir completamente relaxado. Nós estamos aqui para tratar uma indecisão e, independente da sua indecisão, do momento que você não está tendo clareza, eu quero que você saiba que a insegurança para tomar uma decisão talvez continue depois desta técnica. Porque decisões grandiosas, elas nos causam dor. Mas o que nós vamos fazer aqui te dará mais clareza. Você vai conseguir ter clareza de qual caminho seguir. Mas eu não estou te dizendo que não haverá dor no caminho que você escolher. Seja em um relacionamento, seja em buscar uma nova formação, seja em fazer uma viagem, participar de um evento, ou até mesmo trocar de trabalho, mudar de casa, de cidade. Possivelmente haverá desconforto nessa decisão. Independente de qual caminho você tiver clareza, haverá dor, mas haverá uma decisão acima dessa dor. E está tudo bem. Muito bem. Eu quero que você veja aí neste lugar seguro uma porta cinza. Bem na sua frente existe uma porta cinza. E esta porta cinza te leva a uma sala. Esta sala é um lugar da sua mente. Um lugar que te dá recursos internos para resolver os problemas. Mas é um lugar pouco visitado. Entre nesta sala e ali dentro, independente da sua fé, do seu credo religioso, naquilo que você acredita, nesta terapia, a nossa crença em Jesus. Quando você entra nesta sala, aonde estão as suas decisões, os seus recursos para tomar decisões, Jesus está dentro dessa sala. Entre e veja Jesus na sua frente. Escute o que ele tem a te dizer sobre a sua indecisão. Talvez ele te mostre os prós e os contras de cada caminho. Talvez ele até te diga qual caminho você deve seguir. Eu vou ficar aqui em silêncio por alguns segundos. E eu quero que você permita ouvir o Senhor Jesus falar com você. Ouvir ele te mostrar o caminho, ou ainda que ele não te diga claramente o caminho, que ele te mostre o que você enfrenta em cada um deles. Muito bem, escute a voz do Senhor.
Você está indo muito bem. Jesus já sabe o que está no seu coração. Por isso você não precisa dizer nada a ele, apenas ouvi-lo. Ouvir ele trazer clareza. Porque às vezes, quando estamos cansados, não enxergamos e não ouvimos. Talvez agora você não consiga ouvir nada, mas saiba que ao passar dos dias, durante esta semana, isso pode trazer clareza para você. Você pode até mesmo nos pequenos sinais ouvir o Senhor falando com você. Respire fundo. E veja que agora entrou uma pessoa nessa sala. Uma pessoa que você admira. Uma pessoa que você enxerga ela como uma força, um exemplo para você. Essa pessoa pode ser alguém famoso, pode ser alguém conhecido, uma pessoa que seja um exemplo profissional, uma pessoa que seja um exemplo espiritual, uma pessoa da sua família. Pode até mesmo ser uma pessoa que o Senhor já tenha recolhido, que não está mais entre nós. Mas ela é uma pessoa que está viva nas suas memórias. É uma pessoa que está ainda sendo um exemplo para você. Veja essa pessoa que você admira. Se você quiser contar para ela agora os seus problemas, aí na sua mente, fique à vontade. Ela está aí para conversar com você. Porque ela é a pessoa que você sente segurança. Conte a sua indecisão para ela. Diga tudo aquilo que você está sentindo. Respire fundo. E agora escute. O que essa pessoa faria no seu lugar? Qual decisão essa pessoa iria tomar no seu lugar? O que ela tem a dizer para você? Muito bem. Agora eu quero que você veja que entra uma nova pessoa nessa sala. Você. Mas é o seu eu do futuro. É o seu eu que não tomou nenhuma decisão e permaneceu como estava. Traga essa pessoa do futuro e converse com ela agora. Perceba como ela está se nada for feito. Se tudo continuar como está. Ela está feliz? Está triste? Quais são as dificuldades que o seu eu do futuro, que não mudou nada na vida, está enfrentando? Mas junto com ela, veio uma outra versão de você. O seu eu, que tomou uma decisão. Veja também como o seu eu do futuro, que tomou a decisão, está. Como essa pessoa se sentiu tomando as decisões? A vida está melhor? Ou será que não melhorou? Você avalia agora qual caminho seria melhor para você. Olhe para a parede agora desta sala. Tem vários papéis azuis, que nem aqueles post-its, papéis de lembretes. E nesses papéis azuis colados na parede, existem vários deles.
Estão escritos momentos felizes que você viveu. Que você estava motivado, que você sentia alegria, que você sentia determinação e prazer na vida. Só que entre eles existem alguns papeizinhos vermelhos. Não são muitos, mas esses papéis vermelhos são momentos e emoções difíceis que você passou, que estão travando a sua mente, que não saem dos seus pensamentos, que todos os dias voltam para te atormentar. Eu quero que você arranque agora esses papéis vermelhos. Você tem o domínio nessa sala. A decisão é sua. Arranque esses papéis vermelhos e joga ele no lixo. E veja que quando você arranca um papel vermelho, imediatamente surge um papel azul, em branco, que são novas oportunidades de escrever momentos felizes a partir da sua decisão. Cada papel vermelho que você arranca, nasce um novo papel azul. E você agora é que vai escrever neles os momentos felizes que você vai viver com a sua tomada de decisão. Eles te darão força para tomar decisões, porque você já tem uma clareza. Algo se abriu na sua mente. Durante essa semana, você vai pensar em cada uma dessas pessoas. Você vai estar com o seu pensamento voltado ao Senhor e no que Ele tem preparado para você. Você vai se lembrar dessa pessoa que é um exemplo para você e o que ela faria no seu lugar. E você vai encontrar diariamente com o seu eu do futuro, que tomou a decisão e o que não tomou a decisão. E tudo isso te trará força para escolher qual caminho tomar. Olhe para essa parede dos papéis e sinta-se grata. Sinta-se grato por cada papel azul, por cada bom momento que você viveu, porque são essas emoções que te darão a segurança para fazer o que precisa ser feito. Respire fundo agora. Você está indo muito bem. Saia desta sala. Volte para o seu lugar seguro. Volte para este lugar que te traz tranquilidade. Muito bem. Eu vou contar agora de 1 até 10 e você vai voltar para o seu estado natural. Nunca desista da vida. 1. Sinta o relaxamento sair do seu corpo. 2. 3. 4. Mexam os seus dedos das mãos, dos pés. 5. Sinta uma nova energia tomando conta de você. 6. 7. Uma nova vida está sendo preparada para você. 8. 9. Pronto para tomar as decisões. 10. Pode abrir seus olhos. Se você puder, abra sua câmera. Respire fundo. Se você tiver água aí, pode tomar água. Existe alguém torcendo por você. Glória a Deus. E é por isso que você pode sorrir. Então sorria. Deus não se esqueceu de você. Escute essa canção. Sorria. Já não há mais para que chorar. A tempestade já se acalmou. Olhe pro céu lá fora e veja o dia que surgiu.
Assim é bem melhor. Não há o que temer. A vida nos ensina, ainda tem Muito o que aprender. Ó, escute. Um sinal. Não se sinta só. Existe alguém torcendo por Ainda que na terra ninguém torça por você, no céu o Senhor está torcendo por você. Glórias a Deus. Amém, queridos? Quanto que é? Quem sabe me dizer? Quanto que é 79 dividido por 8? Ninguém sabe? Não precisa dizer. Muito bem. Só um minuto. Então, nós concluímos aqui a nossa gravação.